Olá, sejam bem-vindos. Já pararam para pensar por que a areia da praia é tão quente nos nossos pés? Já a água é tão refrescante, fresca e geladinha, né? Bom, já explicar isso agora. E por que as cidades do litoral têm um clima bem mais estável do que as cidades do interior do continente? A resposta é a mesma para todas as perguntas e está em uma substância que cobre 71% do nosso planeta e tem propriedades físicas únicas. Exatamente, a resposta para tudo isso é a água, e nesses próximos minutos nós vamos estudar como essa molécula age como um grande termômetro na Terra. Para entender o poder da água, precisamos primeiro diferenciar temperatura e calor. A temperatura é basicamente o grau de agitação das moléculas em relação ao corpo, enquanto o calor é o processo de transferência de energia de um corpo mais quente para um mais frio, que tem menos energia. Enquanto um mede a agitação das moléculas, o outro mede a energia em trânsito. Mas onde é que a água entra nisso? Ela entra com sua individualidade, o alto calor específico. É um termo técnico usado para designar sua alta inércia térmica. Pensa nela como se ela fosse uma substância teimosa. Ela precisa receber muita energia, da mesma forma precisa perder muita energia para esfriar. Mas por que ela é tão teimosa? A resposta está na sua estrutura molecular, as chamadas pontes de hidrogênio. As moléculas da água, elas são muito fortes, muito ligadas. E quando ela recebe energia, a energia é gasta primeiro para quebrar essas ligações e só depois para realmente mudar a temperatura da água. E quando a gente junta essa propriedade com a massa do corpo, a gente tem exatamente a capacidade térmica, que é essa equação que tem tanto nas provas que a gente mais conhece, né? Que isso passa. É por isso que o oceano tem uma capacidade térmica imensa. E nessa lógica ele também precisa de muita energia para poder passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a evaporação da água. Entendi. Então a gente tem uma substância com uma física única, mas como é que isso se aplica numa escala planetária? Como é que se traduz? Se traduz em um sistema de regulação climática perfeito. Os nossos oceanos são, na prática, uma bateria de luz gigante na Terra. Durante o dia e o verão, eles absorvem grande quantidade de energia solar sem superaquecer. Durante a noite, no inverno, ele libera esse calor lentamente, fazendo com que o planeta não sofra variações de temperatura extrema. As correntes são tipo as esteiras rolantes globais, levando o frio dos polos para os trópicos e vice-versa. E isso ajuda a regularizar climas como o noroeste da Europa. Isso vai explicar a diferença entre o litoral e o interior, que a gente falou no início. Nesse gráfico, a gente pode ver duas linhas. Uma cidade do interior, com picos e vales de temperatura muito mais acentuados. As cidades costeiras têm menor amplitude térmica, porque o oceano, ao lado, funciona como um grande moderador. E esse mesmo efeito não vale só para o mar. Grandes rios e lagos também usam essa propriedade para evitar mudanças bruscas de temperatura, protegendo toda a vida aquática. E o ciclo da água, onde ele entra? O ciclo da água é o sistema de transporte de energia. Lembra do calor latente que foi citado? Já quando a água evapora, ela rouba a energia da superfície, o que acaba resfriando ela um pouco. Quando o calor se condensa para formar uma nuvem, às vezes, do outro lado do mundo, ele está se dispersando, entendeu? Então, quando em um lugar o calor se condensa, em outro ele se dispersa. É como se fosse um equilíbrio. É um sistema incrível e perfeitamente interligado. Mas esse sistema, que nos protegeu por milênios, está sendo levado ao limite. Miguel, quais as consequências de sobrecarregarmos essa máquina? As consequências são graves. Os oceanos já absorveram mais de 90% do calor emitido pelos gases de efeito estufa. A primeira consequência visível é a elevação do nível do mar. Isso ocorre pelo derretimento do gelo, claro, mas também pela expansão térmica. O água mais quente ocupa mais espaço. Além disso, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera leva à acidificação dos oceanos, tornando-os corrosivos para os organismos como conchas e esqueletos, como os corais. Isso ameaça toda a base da cadeia alimentar que depende desses ecossistemas e florestas. Exatamente, Sofia. O impacto é em cascata, quer dizer que é progressivo. Então a gente tem oceanos mais quentes, mais altos e mais ácidos. Como assim, Miguel? Os mais quentes são como combustíveis para a atmosfera, pois eles podem intensificar as chuvas e os furacões e podem causar secas ao mesmo tempo em outras regiões do planeta. É uma grande ironia. A mesma propriedade da água, seu alto calor específico, que a tornou a nossa maior protetora climática, agora faz com que ela armazene uma quantidade perigosa de energia, ameaçando a estabilidade que ela mesma criou. Por isso, entender essa ciência não é apenas para uma prova, é entender a delicadeza do sistema que nos mantém vivos. E a gente tem que entender a nossa responsabilidade. E a gente tem que entender a nossa responsabilidade. A água deu um planeta com um clima estável, uma vida muito saudável e um ecossistema gigantesco.
Então a gente tem que muito bem preservar esse nosso planeta para que ele nunca pare de dar esses frutos tão lindos que é a nossa natureza. Para a sua temperatura mudar só um pouquinho. É o erro de gravação. Efeitos sonoros. Tu podia gravar essa parte aí. Tu dá foco nele ali passando de enxada. Gorda! Fazer um vídeo do que gravar isso. Ah, tem que fazer algum Vai pentear esses teus cabelos. Agora o próximo é quem? Meu Deus, esquentou aqui agora? Quem é, claro. Esquentou Quem é, aqui quem é o... agora? Não, vamos terminar aqui. Ele não tá quente agora, não? Não, começou aqui e termina aqui. Aí tem moral. É o quê? Com esse bigode dele, ele ficou parecendo um mafioso, assim. Não, começou aqui, termina aqui. Meu Deus, tá um zoom muito grande. A água mais quente ocupa mais espaço. Além disso, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera leva à acidificação dos oceanos, tornando-os corrosivos para os organismos como conchas e esqueletos, como os corais. Deus, um planeta com um clima estável, que a gente não... Eu sou, eu posso sacar e eu fico gravado.